Olá, você está no canal Luz das Escrituras. Se você acordou hoje com o coração acelerado, com pensamentos ansiosos sobre o dia que está começando, esta oração é especialmente para você. Hoje, baseados na palavra transformadora de Filipenses 4, versículos 6 a 7, vamos aprender a transformar toda a ansiedade em oração e experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Permaneça comigo até o final desta oração e permita que o Espírito Santo acalme seu coração e renove sua mente neste momento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, aqui estamos neste novo amanhecer, trazendo diante de Ti cada ansiedade que acordou conosco. Aqueles pensamentos acelerados que tomaram conta da mente antes mesmo de abrirmos os olhos completamente. Aquelas preocupações que fazem o coração disparar quando lembramos dos compromissos do dia. Aquelas inquietações que roubam nossa paz logo nas primeiras horas da manhã. Tu nos dizes para não andarmos ansiosos de coisa alguma. E isso inclui tudo o que está pesando em nosso coração agora. Pai, reconhecemos que a ansiedade se tornou uma companhia constante em nossos dias. Ansiedade sobre o trabalho, sobre as contas, sobre a saúde, sobre os filhos, sobre o futuro, sobre coisas que ainda nem aconteceram. Acordamos já preocupados com problemas que talvez nem sejam nossos para resolver. Mas Tu nos chamas para uma vida diferente, uma vida onde a ansiedade é transformada em oração, onde cada preocupação se torna uma oportunidade de buscar Tua face. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor, essa palavra alguma é poderosa. Não há exceções na Tua orientação. Não há preocupação pequena demais que não mereça ser entregue a Ti. Não há ansiedade grande demais que Tu não possas resolver. Desde o medo de chegar atrasado até a angústia sobre decisões que mudarão nossa vida. Desde a preocupação com um exame médico até a ansiedade sobre a economia do país. Tu nos convidas a não andar ansiosos por nada, absolutamente nada. Mas, Senhor, sabemos que é mais fácil falar do que fazer. A ansiedade parece ter vida própria. Ela chega sem ser convidada, se instala sem permissão, cresce sem autorização. Por isso, Tu não nos deixas apenas com uma proibição, mas com uma solução. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. Tu nos ensinas o caminho. Transformar ansiedade em oração, converter preocupação em conversa contigo, mudar angústia em súplica, em tudo, Senhor. Novamente essa amplitude total, não apenas nas coisas espirituais, mas em tudo. Na ansiedade sobre o dinheiro que está apertado, na preocupação com o filho que está se desviando, na angústia sobre o diagnóstico que ainda não saiu, na inquietação sobre o relacionamento que está em crise. Em tudo, Tu queres ser nosso primeiro recurso, não o último. Nossa primeira ligação, não a de emergência. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Senhor, Tu já conheces nossos pensamentos antes que os formemos, nossas palavras antes que as pronunciemos, nossas necessidades antes que as expressemos. Mas há algo poderoso em verbalizar nossas ansiedades diante de Ti, em tirar os medos de dentro da mente e colocá-los na Tua presença, em dar nome às preocupações e entregá-las especificamente em Tuas mãos, pela oração e pela súplica. Tu nos dás duas ferramentas, Senhor. A oração, que é nossa comunicação normal contigo, nossa conversa diária, nosso relacionamento constante. E a súplica, que é nossa expressão mais intensa, nossa busca mais fervorosa, nosso clamor mais desesperado.
Seja qual for a intensidade da nossa ansiedade, tu tens a ferramenta correspondente. Seja qual for o tamanho da nossa preocupação, tu tens a resposta adequada, com ações de graças. Esta parte, Senhor, é revolucionária. Tu nos ensinas a misturar súplica com gratidão, ansiedade com reconhecimento, preocupação com louvor, não apenas a agradecer depois que a resposta vem, mas a agradecer no meio da ansiedade, a encontrar motivos de gratidão mesmo quando o coração está apertado, a lembrar das bênçãos passadas quando o futuro parece incerto. Espírito Santo, neste momento, queremos praticar essa receita divina. Vamos transformar cada ansiedade em oração específica, cada preocupação em petição direcionada, cada medo em súplica confiante. E no meio de cada pedido, vamos encontrar motivos para agradecer, porque sabemos que tu ouves, porque sabemos que tu te importas, porque sabemos que tu ages em favor daqueles que confiam em ti. Senhor, há pessoas ouvindo esta oração que acordaram com ansiedade sobre problemas financeiros. O coração aperta quando pensam nas contas que vencem, no dinheiro que falta, nas oportunidades que não aparecem. Te pedimos, transforma essa ansiedade em oração, que elas te apresentem suas necessidades específicas, que busquem tua sabedoria para administrar recursos, que confiem na tua provisão, e que agradeçam pelas provisões que já receberam, pelo emprego que têm, pelo teto que as protege. Para aqueles que estão ansiosos sobre a saúde, Senhor, seja a sua própria saúde ou de pessoas queridas, transforma essa preocupação em súplica. Que apresentem a Ti cada sintoma, cada exame, cada tratamento. Que busquem Tua sabedoria para escolher médicos e procedimentos. Que descansem no Teu poder de cura e que agradeçam pelo corpo que funciona, pela medicina que existe, pelos profissionais que cuidam. Pai, há pais ansiosos sobre o futuro dos filhos, preocupados com as influências externas, com as decisões que eles tomarão, com os perigos que os cercam. Transforma essa ansiedade parental em oração fervorosa. Que apresentem cada filho diante de Ti nominalmente. Que busquem Tua sabedoria para orientar e proteger. Que confiem que Tu amas seus filhos ainda mais que eles. E que agradeçam pelo privilégio de ser pais, pela vida dessas crianças, pelas alegrias que elas trouxeram. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Senhor, esta é a promessa. Não apenas qualquer paz, mas a Tua paz, uma paz que não depende de circunstâncias externas, uma paz que não precisa que tudo esteja resolvido para se manifestar, uma paz que excede todo o entendimento, que vai além da nossa capacidade de compreender como é possível estar tranquilo em meio à tempestade. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Tu não apenas prometes dar paz, Senhor, mas prometes guardar nosso coração e nossa mente. Guardar do quê? Das ansiedades que tentam invadir novamente, dos medos que insistem em voltar, das preocupações que querem tomar conta dos nossos pensamentos. Tua paz age como um soldado, protegendo nossa vida interior dos ataques da ansiedade, em Cristo Jesus. Esta paz não é um estado psicológico que alcançamos por força própria. É um presente que recebemos através de Cristo. Uma herança que temos como filhos de Deus, um direito que possuímos como salvos por Jesus. Não precisamos lutar para conseguir essa paz, precisamos apenas recebê-la através da oração, da súplica e das ações de graças. Senhor, ensina-nos a praticar essa transformação no momento exato em que a ansiedade aparece. Quando acordarmos com o coração acelerado, que nossa primeira reação seja orar, não entrar em pânico. Quando os pensamentos começarem a disparar sobre problemas futuros, que nossa resposta seja súplica, não desespero. Quando a mente quiser criar cenários catastróficos, que nossa escolha seja gratidão pelas bênçãos presentes. Pai, há pessoas enfrentando ansiedade sobre decisões importantes. Que emprego aceitar, que relacionamento continuar,
Que tratamento escolher? Que cidade escolher para morar? A paralisia que vem quando as opções parecem todas ruins ou todas boas demais. Te pedimos, transforma essa ansiedade de decisão em busca pela tua sabedoria. Que apresentem a ti cada opção, que peçam discernimento, que agradeçam pela capacidade de escolher, pelas oportunidades que têm. Senhor, há estudantes ansiosos sobre provas, vestibulares, concursos, a pressão de performance que faz o coração disparar, o medo de decepcionar os pais, de não conseguir a aprovação, de ver os sonhos desmoronarem. Transforma essa ansiedade acadêmica em oração por sabedoria. Que te apresentem suas dificuldades de aprendizado, que busquem tua ajuda para concentração e memória, que agradeçam pela oportunidade de estudar, pelos professores que os ensinam, pela mente que possuem. Para aqueles que enfrentam ansiedade social, Senhor, o medo de ser julgados, rejeitados, humilhados, a sensação de que todos estão observando, criticando, avaliando, o coração que dispara antes de reuniões, apresentações, encontros. Transforma essa ansiedade social em confiança na tua aceitação, que apresentem a ti seus medos de rejeição, que busquem força na certeza de que são amados por ti, que agradeçam pelas pessoas que já os aceitaram, pelos relacionamentos que possuem. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor, isso inclui a ansiedade sobre a ansiedade. Quantas vezes ficamos ansiosos porque estamos ansiosos, preocupados porque estamos preocupados, com medo do próprio medo. Criamos um ciclo vicioso onde a ansiedade alimenta mais ansiedade. Quebra esse ciclo agora, em nome de Jesus. Que possamos aceitar que somos humanos, que às vezes sentimos ansiedade, mas que isso não nos define. Que podemos transformar até a ansiedade sobre estar ansioso em oração. Espírito Santo, toca especialmente aqueles que sofrem de ataques de pânico. O terror que vem do nada, a sensação de que vão morrer, de que estão perdendo o controle, de que algo terrível está para acontecer. O coração que dispara, a respiração que acelera, as mãos que tremem. Nestes momentos, quando a mente não consegue formar pensamentos coerentes, seja tu quem ora através deles. Que tua presença seja mais forte que o pânico. Que tua paz invada onde o medo tentou se instalar. Senhor, há pessoas ansiosas sobre relacionamentos. O medo de ser abandonado pelo cônjuge, a preocupação de que os filhos se afastem, a angústia de que amigos descubram suas falhas e as rejeitem, o receio de não ser boa o suficiente para manter as pessoas por perto. Transforma essa ansiedade relacional em oração por sabedoria nos vínculos, que apresentem a ti cada relacionamento importante, que busquem tua orientação para amar melhor, que agradeçam pelas pessoas que permaneceram, pelo amor que experimentaram. Para aqueles que enfrentam ansiedade no trabalho, Senhor, a pressão de metas inalcançáveis, a competição desleal, o medo de ser demitido, a sobrecarga que parece nunca diminuir, o estômago que se contrai ao pensar em segunda-feira, o sono que foge quando lembram dos problemas do escritório. Transforma essa ansiedade profissional em busca por equilíbrio. Que apresentem a ti suas limitações, que peçam sabedoria para priorizar, que agradeçam pelo emprego que têm, pelas habilidades que possuem. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Senhor, às vezes nossa ansiedade é tão intensa que não conseguimos nem formular orações. Os pensamentos são um caos, as emoções são uma tempestade. Não sabemos nem o que pedir. Nestes momentos, aceita nossos gemidos inexprimíveis. Recebe nossos suspiros como oração. Entende nosso silêncio como súplica. Tu sabes interpretar a linguagem da alma angustiada. Pai, há pessoas que carregam ansiedade antiga, traumas que aconteceram anos atrás, mas ainda geram gatilhos no presente.
feridas que cicatrizaram por fora, mas ainda doem por dentro. Memórias que voltam de surpresa e fazem o coração disparar. Te pedimos, cura não apenas o presente, mas também o passado, que possam apresentar a Ti não apenas as ansiedades de hoje, mas também as raízes antigas dessas inquietações. Que agradeçam por terem sobrevivido, por estarem aqui, por serem mais fortes do que imaginavam. Senhor, há pessoas ansiosas sobre questões de saúde mental, o estigma de procurar ajuda psicológica, o medo de tomar medicamentos, a vergonha de não conseguir ter fé suficiente para superar sozinhos. A ansiedade sobre ter ansiedade. Te pedimos, remove toda a culpa relacionada ao cuidado da mente. Que saibam que buscar ajuda profissional é sabedoria, não fraqueza. Que apresentem a Ti suas lutas mentais sem vergonha, que agradeçam pelos tratamentos disponíveis, pelos profissionais capacitados, pela oração e pela súplica com ações de graças. Senhor, essa combinação é transformadora. A oração nos conecta contigo em intimidade. A súplica expressa nossa dependência total. A gratidão muda nossa perspectiva completamente. Quando agradecemos no meio da ansiedade, algo se quebra. O foco sai do problema e vai para o provedor. A atenção deixa a dificuldade e se volta para as soluções que já recebemos. Espírito Santo, há pessoas enfrentando ansiedade financeira severa, dívidas que cresceram além do controle, desemprego que se prolonga mais que o esperado, negócios que faliram, sonhos que custaram todas as economias, a vergonha de depender de outros, o medo de perder a casa, o carro, a dignidade. Transforma essa ansiedade financeira em confiança na Tua provisão. Que apresentem a Ti suas necessidades específicas, que busquem sabedoria para reconstruir, que agradeçam pela vida, pela saúde, pelas pessoas que os apoiam. Senhor, a ansiedade sobre o futuro dos nossos países, a violência que aumenta, a corrupção que não diminui, a economia que instabiliza, as divisões políticas que separam famílias, um futuro que parece sombrio para as próximas gerações. Como manter esperança? Como não se deixar consumir pela angústia coletiva? Transforma essa ansiedade social em oração pelas autoridades. Que apresentemos a Ti nossa nação, que busquemos sabedoria para ser sal e luz, que agradeçamos pela liberdade que ainda temos, pela democracia, pela possibilidade de orar e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Senhor, esta paz é sobrenatural. Não faz sentido lógico estar em paz quando há tantos motivos para se preocupar. Não é racional ter tranquilidade quando os problemas são reais e urgentes. Mas Tua paz transcende a razão. Ela opera numa dimensão que nossa mente não consegue alcançar. É a paz que Jesus tinha dormindo no barco durante a tempestade. É a paz que os mártires tinham enfrentando a morte. É a paz que está disponível para nós hoje. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Senhor, nossa mente é um campo de batalha. É onde a ansiedade ataca primeiro, é onde os pensamentos negativos se multiplicam, é onde os cenários catastróficos são criados. Mas Tu prometes guardar nossa mente, não apenas acalmar temporariamente, mas guardar continuamente. Não apenas dar paz por alguns minutos, mas proteger nossa vida mental de forma duradoura. Pai, há pessoas enfrentando ansiedade por luto, a dor da perda que não passa, o medo de esquecer quem partiu, a angústia de imaginar como será a vida sem essa pessoa, a preocupação de não conseguir continuar. Te pedimos, transforma essa ansiedade de luto em esperança de reencontro, que apresentem a Ti sua dor específica, que busquem consolo na certeza da eternidade, que agradeçam pelo tempo que tiveram, pelas memórias construídas, pelo amor compartilhado. Senhor, há ansiedade sobre o envelhecimento,
o medo de ficar doente, dependente, esquecido, a preocupação de ser um fardo para os filhos, a angústia de perder a autonomia, a dignidade, a utilidade, como envelhecer com paz, como aceitar as limitações que vêm com o tempo. Transforma essa ansiedade do envelhecimento em sabedoria para viver o presente. Que apresentem a Ti seus medos sobre o futuro distante. Que busquem Tua graça para cada fase da vida. Que agradeçam pela experiência acumulada, pela sabedoria conquistada. Para os jovens ansiosos sobre o futuro, Senhor, a pressão de escolher uma carreira que definirá toda a vida. O medo de tomar decisões erradas que não poderão ser mudadas. A ansiedade de não conseguir realizar os sonhos. A preocupação de decepcionar os pais. Transforma essa ansiedade juvenil em confiança no Teu plano. Que apresentem a Ti suas dúvidas vocacionais. Que busquem Tua direção para os estudos e carreira. Que agradeçam pela juventude, pela energia, pelas possibilidades que têm. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor, isso inclui as pequenas ansiedades do cotidiano. O trânsito que pode estar congestionado, a chuva que pode estragar os planos, a internet que pode cair durante uma reunião importante, o filho que pode adoecer bem na semana de viagem, as 1000 pequenas coisas que podem dar errado durante o dia. Ensina-nos a entregar também essas pequenas preocupações, a orar também pelas pequenas coisas, a agradecer também pelos pequenos milagres diários. Espírito Santo, há pessoas com ansiedade generalizada, aquela preocupação constante que não tem objeto específico, o coração que fica acelerado sem motivo aparente, a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer, mas não sabem o quê. A inquietação que os acompanha, mesmo quando tudo está bem. Te pedimos, acalma essa agitação interior, que possam apresentar a Ti até mesmo as ansiedades sem nome, que encontrem descanso na Tua presença, que agradeçam pela sensibilidade que têm, transformando-a em intercessão pelos outros. Senhor, a ansiedade sobre mudanças, mudança de cidade, de emprego, de estado civil, de fase da vida, o medo do desconhecido que vem junto com as transições, a saudade antecipada do que será deixado para trás, a preocupação de não se adaptar ao novo. Transforma essa ansiedade de mudança em expectativa pela novidade que Tu tens preparado, que apresentem a Ti seus medos sobre o novo, que busquem Tua sabedoria para se adaptarem, que agradeçam pelas oportunidades de crescimento, pelas aventuras que os esperam. Para aqueles que enfrentam ansiedade sobre exames médicos, Senhor, o coração que dispara só de pensar nos resultados, a mente que cria os piores cenários possíveis, o medo de receber más notícias, a angústia da espera pelos resultados. Transforma essa ansiedade médica em confiança no Teu cuidado, que apresentem a Ti seus medos específicos sobre a saúde, que busquem Tua paz durante os procedimentos, que agradeçam pelos avanços da medicina, pelos profissionais competentes. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Senhor, isso inclui as ansiedades que consideramos bobas ou pequenas demais para incomodar-Te. A preocupação sobre o que vestir numa ocasião especial. A ansiedade sobre como reagir numa situação social. O nervosismo antes de uma conversa difícil. Tu te importas com tudo o que nos importa. Tu queres ouvir sobre tudo o que nos preocupa. Não há ansiedade pequena demais para Tua atenção. Pai, há pessoas ansiosas sobre a criação dos filhos numa era digital. Como proteger sem superproteger, como orientar sobre perigos virtuais, como competir com a influência das redes sociais, como ensinar valores eternos numa geração que muda constantemente. Transforma essa ansiedade parental moderna em sabedoria para educar, que apresentem a Ti cada dilema da educação atual, que busquem equilíbrio entre proteção e liberdade.
Que agradeçam pela tecnologia que também traz benefícios, pelos recursos educacionais disponíveis. Senhor, a ansiedade sobre competência profissional, a síndrome do impostor que sussurra que não merecemos estar onde estamos, o medo de ser descoberto como inadequado, a pressão de estar sempre atualizado num mundo que muda rapidamente, a ansiedade de não conseguir acompanhar as demandas. Transforma essa ansiedade profissional em confiança nas habilidades que Tu nos deste. Que apresentemos a Ti nossas inseguranças sobre capacidade. Que busquemos Tua sabedoria para crescer profissionalmente. Que agradeçamos pelos talentos que possuímos, pelas oportunidades de aprender, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Senhor, ensina-nos a fazer dessa combinação um hábito. Que toda vez que sentirmos o coração acelerar, nossa primeira reação seja orar. Toda vez que os pensamentos começarem a disparar, nossa resposta seja súplica. Toda vez que a mente quiser criar cenários negativos, nossa escolha seja gratidão. Que isso se torne tão natural quanto respirar. Espírito Santo, há pessoas com ansiedade sobre a aparência física, a pressão dos padrões de beleza impossíveis, o medo de ser julgado pela aparência, a obsessão com imperfeições que talvez só eles vejam, a ansiedade sobre envelhecer, ganhar peso, perder cabelo. Transforma essa ansiedade estética em aceitação da obra de arte que Tu criaste. Que apresentem a Ti suas inseguranças sobre aparência, que busquem Tua perspectiva sobre beleza verdadeira, que agradeçam pelo corpo que funciona, pela saúde que tem. Senhor, a ansiedade sobre desempenho sexual, o medo de não agradar o cônjuge, a preocupação sobre mudanças no corpo, a angústia sobre problemas de intimidade, a vergonha de buscar ajuda para questões tão íntimas. Transforma essa ansiedade sexual em comunicação honesta no casamento. Que casais apresentem a Ti suas necessidades de intimidade, que busquem sabedoria para se conectarem melhor, que agradeçam pelo dom da sexualidade, pela intimidade que podem compartilhar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Senhor, esta promessa é para agora, não apenas para quando tudo estiver resolvido, não apenas para quando não houver mais motivos de preocupação, mas agora, no meio da ansiedade, agora com os problemas ainda sem solução, agora com as circunstâncias ainda difíceis. Tua paz pode coexistir com problemas reais. Tua tranquilidade pode habitar corações que enfrentam dificuldades verdadeiras. Pai, há pessoas ansiosas sobre solidão, o medo de envelhecer sozinho, a preocupação de não encontrar alguém especial, a angústia de ser rejeitado em relacionamentos, o receio de incomodar os outros com sua necessidade de companhia. Transforma essa ansiedade social em confiança de que Tu supres toda necessidade de comunhão. Que apresentem a Ti sua solidão específica. Que busquem sabedoria para cultivar relacionamentos saudáveis. Que agradeçam pela Tua companhia constante, pelas pessoas que já fazem parte de suas vidas. Senhor, a ansiedade sobre erros do passado, o medo de que segredos sejam revelados, a preocupação de que consequências antigas voltem para assombrar o presente, a angústia de ter machucado pessoas e não poder mais pedir perdão, o receio de que o passado destrua o futuro. Transforma essa ansiedade temporal em confiança na Tua redenção. Que apresentem a Ti cada erro específico, que busquem Tua sabedoria para lidar com consequências, que agradeçam pelo perdão recebido, pelas lições aprendidas. Para aqueles com ansiedade sobre vocação e chamado, Senhor, a pressão de descobrir o propósito de vida, o medo de desperdiçar os talentos recebidos, a preocupação de estar no lugar errado, fazendo as coisas erradas, angústia de chegar ao fim da vida sem ter cumprido a missão.
transforma essa ansiedade vocacional em busca constante pela tua vontade. Que apresentem a ti suas dúvidas sobre propósito. Que busquem tua direção para cada fase da vida. Que agradeçam pelos dons que possuem, pelas oportunidades de servir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Senhor, que essa palavra se estabeleça em nosso coração como verdade inquestionável. Que quando a ansiedade vier, e ela virá, lembremos imediatamente desta orientação. Que nossa mente seja treinada para transformar automaticamente preocupação em oração. Que nosso coração seja educado para buscar paz em Ti antes de buscar soluções humanas. Espírito Santo, queremos terminar esta oração praticando exatamente o que aprendemos. Vamos apresentar diante de Deus, agora, cada ansiedade específica que acordou conosco hoje. Vamos transformar cada preocupação em petição, cada medo em súplica, e vamos encontrar no meio de cada pedido motivos para gratidão, porque sabemos que Tu ouves, porque sabemos que Tu respondes, porque sabemos que Tua paz já está a caminho. Senhor, obrigado porque não precisamos carregar o peso da ansiedade sozinhos. Obrigado porque há um caminho diferente do desespero. Obrigado porque a preocupação pode ser transformada em conversa contigo. Obrigado porque Tua paz não depende de circunstâncias perfeitas. Obrigado porque Teu entendimento vai além do nosso entendimento. Obrigado porque Tu guardas nosso coração e nossa mente quando entregamos nossas ansiedades a Ti. Que possamos sair desta oração com um coração mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque foram colocados nas mãos certas. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque nossa perspectiva foi renovada. Não porque não haverá mais ansiedade, mas porque aprendemos o que fazer com ela quando vier. Que hoje, cada vez que sentirmos o coração acelerar, lembremos desta receita divina. Oração ao invés de pânico, súplica ao invés de desespero, gratidão ao invés de lamentação. E que experimentemos, a cada aplicação desta fórmula, a paz que excede todo o entendimento, guardando nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que nos ensinou a não andar ansiosos. Amém. Se esta oração trouxe paz ao seu coração ansioso, escreva "Não ando ansioso" nos comentários e compartilhe com alguém que também luta contra a ansiedade. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Luz das Escrituras e ative o sininho para receber mais orações que transformam vidas. Que a paz de Deus guarde seu coração hoje e sempre. Até a próxima oração, que Deus acalme sua alma.